Durante uma tarde de pescaria, Akumi acaba revelando para o Ippo suas preocupações e anseios sobre a luta que o Mashiba está prestes a ter. Será que o Ippo conseguiu contornar essa situação? Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta mesmo, hein? Com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo. E lembrando pessoal que foi nesse capítulo aqui, no 1428, que saiu a nota que Hajime no Ippo bateu a marca dos 100 milhões de volumes vendidos. Se você quiser um vídeo sobre isso, porque tem bastante coisa pra gente falar, só deixa aí nos comentários que aí nas próximas semanas eu vou trazer sim. E se você não quiser perder esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque vai ter muito vídeo aí nas próximas semanas e muita novidade também, tá pessoal? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! O round 1428, resolver ou decidir, eu não sei qual dos dois nomes ficou melhor nessa tradução, mas a gente vai entender isso no decorrer desse capítulo, se liguem, hein? Começa com o Ippo e Akumi, ali numa tarde pescando sossegados na companhia do Apple, tendo o Taihei e o Kintaro como seguranças. Vemos então que o Ippo logo de cara já consegue pegar um peixe e acaba surpreendendo Akumi com a sua habilidade de pescaria. O que não é muita novidade, né, pessoal? Afinal, ele nasceu dentro de um barco de pesca, sua família é especializada em pesca, então o mínimo que ele tinha que fazer era saber como pegar um peixe. Então a Akumi acaba elogiando ali o estilo de pesca do Ippo, pois ela não tá pegando absolutamente nada e só tá perdendo as suas iscas. E o Ippo acaba dando algumas dicas sobre como você tem que balançar ali, puxar e deixar soltar, e quando você sentir aquela fisgada que o peixe pegou a sua isca, você puxa com tudo. Então a Akumi acaba meio que brincando, falando assim, pô, então eu já sei que quem casar com você não vai passar fome. E o Ippo acaba devolvendo ali a brincadeira falando, isso se ela não enjoar de tanto comer peixe, né? Então acaba com aquele clima assim, meio de vamos, mas não vamos, sabe? O que a gente está acostumado quando se fala em relação entre o Ippo e a Akumi, não é verdade? E enquanto os dois voltam ali, né, a prestar mais atenção na pescaria em si, nós vemos que o Taihei e o Kintaro começam ali a conversar entre eles, dizendo como é engraçado, sabe, ver como o Ippo, quando ele fala com a Akumi e com o Miyata, ele age da mesma forma, sabe, ficando envergonhado, encabulado, daquela mesma forma que eu comentei no review passado, lembra? Que ele parece mais um adolescente ali falando com a pessoa que ele gosta e tal. E como ele trata os dois da mesma forma, eles até se perguntam, tá, mas quem será que vem primeiro? A Akumi ou o Miyata? Será que a irmã do Itagaki tem alguma chance entre esses dois? Deixa seu comentário não. Eu vou colocar uma enquete aqui, lá na nossa aba de comunidade, então vocês vão lá, vota no que vocês acham e, se possível, comenta o porquê que você tem essa opinião. Quem você acha que tem mais chance? A Akumi ou o Miyata, né, numa disputa de interesse? Ou será que a irmã do Itagaki tem alguma chance nesse meio também? Nisso, enquanto eles ficam ali bem focados na pescaria, nós vemos que o Ippo se perde novamente em pensamentos e ele acaba se lembrando do que aconteceu lá no capítulo 1422, quando ele teve aquela conversa, lembra, na escadaria da casa do Mashiba, e ele acaba se lembrando das palavras que o Mashiba disse para ele, porque tá martelando aquilo na cabeça dele, quando ele fala o seguinte: enquanto eu não tiver o cinturão na minha cintura, eu quero que você tome conta da Akumi para mim. Então o Ippo tem a impressão de que quando o Mashiba voltar, né, dessa luta e se tornar um campeão mundial, ele finalmente vai conceder a sua bênção, né, para que a Akumi e o Ippo finalmente possam se relacionar. E é claro que a gente sabe que isso não é verdade, porque vocês lembram no final desse mesmo capítulo, né, do 1422, o Mashiba diz que, se depender dele, o Ippo e a Akumi jamais ficarão juntos. E enquanto ele ficava ali perdido em pensamentos, a Akumi acaba chamando a atenção dele, até toma um sustinho assim, né? E ela acaba declarando que ela quer se resolver, sabe? Ela quer se resolver, ela quer se decidir, sabe? Ela quer
tomar um rumo para ela. E essas palavras deixam o Ippo até um pouco ali, né, surpreso. E quando ele olha ali pra cara da Kumi e vê que ela tá realmente muito séria, né, falando ali, até se sente um pouco corada, né, porque eu acho que ela precisou de muita coragem para falar aquilo. E ele realmente comemora dizendo que ele se sente da mesma maneira, o que deixa a Kumi muito feliz. E ela acaba falando, nossa, que ótimo, tô tão feliz, tá ligado? Que tipo, você também quer isso, sabe? Mas logo na sequência a alegria meio que se dissipa, né? Porque a gente vê que a Kumi ela fica um pouco cabisbaixa, né? Ela fica meio triste ali, um pouco tensa, e ela acaba falando, né? Perguntando pro Makunochi o seguinte: ele é forte, não é? O cara que o meu irmão vai lutar dessa vez. Então eu quero eu mesma me resolver, me decidir. Eu quero ouvir a opinião de um profissional. E é exatamente por isso que eu falei lá no início do capítulo a questão do título, se fosse resolver ou se decidir, sabe? Tomar um rumo mesmo. Porque eu acho que a Kumi, nesse momento, ela quer realmente tomar um rumo na vida dela, sabe? Ela quer se decidir por si só, ela não quer mais ligar tanto pra opinião dele, tipo, ela quer ser feliz. Vocês lembram como a própria Tomiko falou pra ela anteriormente que ela já é adulta, ela paga as próprias contas, ela tem que, se decidir, ela tem que parar e ser feliz. Eu acho que vendo tudo que aconteceu aí nos últimos capítulos, principalmente entre ela, o Ippo e o próprio Mashiba, ela meio que tá tomando essa decisão, sabe? Tipo, eu quero seguir minha vida, eu quero sair dessa, vamos que vamos, mas mesmo assim, ela ainda se preocupa demais com o irmão dela. E eu acho que é por isso que ela pergunta, nesse momento, nessa oportunidade, a opinião do Ippo, para ver se ela realmente tá sendo sensata nesse sentimento que ela tem. E eu acho que é nesse momento que a gente vê que o Ippo, vendo a responsabilidade que ele recebeu, sabe, de tentar contornar todo esse sentimento, sabe, essa tempestade ali, sabe, de emoções que a Kumi tá tendo, ele se espanta e fica até um pouco envergonhado. Porque a gente vê que ele tá tão emocionado, ele tá tão tenso, sabe, com o que ele pode falar pra ela, que ele se sente envergonhado e cobre o rosto. E esse clima de tensão, ele é tão grande, ele fica tão claro ali entre os dois, que mesmo o Tai-Rei e o Kintaro estando um pouquinho mais longe, eles percebem que alguma coisa de errado não está certa entre os dois. Então o Ippo um pouco mais calmo, sabe, mais centrado, né, ele já tá mais tranquilo, ele começa a dizer pra Kumi o seguinte: eu assisti os vídeos do Rosário quantas vezes eu consegui. É apenas a minha impressão, mas você quer saber a minha opinião honesta? E quando a Kumi assente falando sim, tipo, pode falar, sabe, tipo, eu aguento, pode mandar braba, o Ippo ele continua dizendo que, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que não existe nenhum campeão mundial que não seja forte. Pois se eles conseguiram chegar onde eles chegaram é porque eles provaram ser os mais fortes na categoria e na federação em que eles estão. Então a gente não pode subestimar eles. E o Ippo continua dizendo, quando um lutador, né, ele vai enfrentar um campeão mundial, ele com certeza já está apostando a sua própria vida na vitória. Na verdade, nem na vitória, mas na própria luta em si. Porque ele sabe que ele tem que dar tudo de si para tentar conseguir, né, roubar ali e conseguir virar algum campeão mundial também. Então o Ippo começa a falar umas coisas mais técnicas ali com relação à própria luta, né? Onde ele explica que o Rosário, ele é basicamente lutador em fighter, que ele, assim como o próprio Ippo, costuma iniciar as lutas tentando se aproximar o mais rápido possível do seu oponente para não dar brecha, né? E já começar uma trocação. E ele ainda diz, né? Ele afirma que o Rosário ele costuma dominar suas lutas com força bruta, o que deixa a Kumi ali até um pouco mais cabisbaixa tal, e o Ippo vem daquele e fala, mas meu, isso não quer dizer que não haja uma forma de vencer, tá ligado? Tipo, quer dizer que ele é invencível, porque se você tiver força pra rivalizar contra o campeão, você tem uma chance, e o Mashiba ele tem, sabe, todo esse potencial. O Ippo acredita que ele realmente possa rivalizar em força, em habilidade e agilidade contra o Rosário. E ele acaba dizendo, em termos técnicos, ele é o rival natural do outro, sabe? O Rosário sendo um infighter, né, de base e tudo mais, e o Mashiba sendo um outfighter. Então eles são o pior adversário um do outro. E isso é muito interessante, pois o Ippo acaba afirmando que a chave para vencer essa luta é a distância, mas não a distância, né, que é mais confortável um para o outro, mas é a distância em que ambos são ruins, ou seja, é a habilidade que o Rosário vai ter para lidar com o Mashiba sendo o outfighter e a habilidade que o Mashiba vai ter que ter para lidar com o Rosário
Zoro quando eles estiverem na trocação bem próxima. E é exatamente isso que vai definir o resultado dessa luta. Mas o Ippo acaba concluindo que mesmo ele tendo visto diversos vídeos do Rosário, assistir um vídeo e encarar de frente são coisas completamente diferentes. E ele só vai realmente ver como o Mashiba vai lidar com o Rosário durante a própria luta. E é nesse momento que o Ippo finalmente para de falar, que ele olha e vê que a tensão, a preocupação da Akumi não diminuiu nada, sabe? Nada mesmo. Então ele acaba dizendo que, apesar de parecer que vencer o Rosário pode ser algo muito difícil, ele realmente acredita que o Mashiba possa vencê-lo. E ele acaba declarando, aliás, afirmando que ele é um fã do Mashiba. E a Akumi, em resposta a isso, ela acaba meio que só dizendo o seguinte: se ele vencer ou não, o que eu quero é que ele só volte para casa em segurança. Ou seja, ela só deseja que o Mashiba volte o mais íntegro possível, sabe? Que ele não sofra nenhuma lesão, que ele, sabe, não tenha algo permanente que o proíba de lutar boxe, porque ela também sabe que no decorrer desses anos o Mashiba meio que criou um vínculo muito forte com o boxe, né? Porque deixou de ser algo tipo pra ganhar dinheiro e se tornou um hobby que ele realmente gosta. Então, se tirar, né, o boxe da vida do Mashiba, talvez ele não seja mais o mesmo. Então o Ippo, naquele maior ar de otimismo, sabe, de esperança, sabe, ele fala assim, ó, eu sei que o Mashiba não vai voltar ileso, ou seja, vai voltar um pouquinho machucado, mas eu acredito que ele voltará com o título de campeão mundial, ou seja, ele acredita mesmo que o Mashiba vai vencer essa. E essas palavras acabam animando bastante a Akumi ali, que muda o seu semblante e acaba dizendo o seguinte: mesmo que a sua luta tenha acabado, o verão ainda não acabou. E eu quero ir ver o oceano. O que deixa o Ippo com uma cara de dúvida. Afinal de contas, você quer ir ver o oceano? Mas cara, ele tá bem aqui na nossa frente. E é nesse ar de dúvida que o capítulo 1428 se encerra. E é isso, pessoal, mais um vídeo de review aqui pra vocês. Lembrando que nessa semana e na próxima a gente vai ter mais alguns vídeos vindo por aí. Se você não quiser perder, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado e deixa o seu comentário. O que vocês acham desse estreitamento de relação entre a Akumi e o Ippo e essa preocupação que a Akumi tem pelo Mashiba? Deixa seu comentário aí que eu quero saber mesmo. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.